Brígido, então, boa tarde para você. Por que Bolsonaro ainda não foi preso, Carol? Pergunta de US$ 1 milhão, não é? Boa É. tarde, Diego. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, se fosse outro investigado, eu não tenho dúvida que teria sido emitida já uma ordem de prisão contra ele. Acontece que Jair Bolsonaro é um personagem com todas as peculiaridades que ele traz. Dentro do Supremo Tribunal Federal, existe um entendimento, e também na Procuradoria-Geral da República, de que se fosse agora dada uma ordem de prisão contra Bolsonaro, haveria uma grande comoção nacional e poderia, inclusive, prejudicar o andamento das investigações. Tiveram vários investigados que foram presos hoje com o argumento da Polícia Federal é que eles poderiam sair do país, poderiam deixar o país e isso poderia prejudicar o andamento da investigação. Agora, no caso de Bolsonaro, foi apenas retido o passaporte dele, ou seja, não querem que ele saia do país. Quando você retém o passaporte de alguém, é porque você está desconfiado de que essa pessoa pode deixar o país a qualquer momento e evadir-se da investigação que está em curso no Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? Agora, nessa fase da investigação da Polícia Federal, a gente vê que eles estão chegando no andar de cima, ou seja, nas autoridades que tiveram, que são acusadas, na verdade, que são suspeitas de planejar toda essa tentativa de golpe do 8 de janeiro do ano passado que a gente viu aqui em Brasília. Então, é uma nova fase da investigação. Eles já tinham reunido bastante prova contra Bolsonaro, agora essas buscas e apreensões, elas resultam em novas provas para deixar mais concretos os motivos para partir para a próxima fase das investigações, que é o quê? A Procuradoria-Geral da República deve encaminhar ao Supremo Tribunal Federal nos próximos dias denúncias contra esses investigados que são alvo dessas investigações de hoje, né? Dessas buscas e apreensões. Entre elas, entre essas autoridades, pode estar, sim, o nome de Jair Bolsonaro. Agora, o mais provável dentro do Supremo é que aconteça o seguinte: essa eventual acusação formal contra Bolsonaro, que deve vir da Procuradoria-Geral da República, deve ser aceita pelos ministros, e aí, com isso, Bolsonaro será transformado em réu, e ele responderá a uma ação penal dentro do Supremo Tribunal Federal, que, olha, não deve durar menos do que o fim do ano, entendeu? Não deve acabar antes do que o fim do ano, porque tem todo um processamento previsto na legislação brasileira que impede que seja uma coisa muito atravancada. É preciso observar o devido processo legal, o direito do réu de se defender e também o tempo da produção das provas. Isso não deve acontecer menos do fim do ano, o resultado dessas ações penais, dessas eventuais ações penais que serão abertas no Supremo. Somente depois de julgado esses processos é que se vai dizer se Bolsonaro vai ser condenado ou não à pena. Ou seja, o mais provável é que Bolsonaro não seja preso preventivamente. O que é uma prisão preventiva? É quando você prende um réu antes de qualquer julgamento, ou seja, você não sabe se ele é culpado ou inocente, mas você tem prova suficiente de que ele poderia estar atrapalhando a investigação ou mesmo querendo fugir da investigação. Esses indícios, embora possam aparecer no caso do Bolsonaro, o mais provável é que não seja expedido mandado de prisão preventiva contra ele, por esses motivos que eu expliquei. Então, ele vai ser preso somente se ele for condenado ao fim dessas ações penais. Agora, é importante ressaltar que a gente viu até aqui o STF se debruçar sobre as ações penais contra aqueles chamados executores da tentativa de golpe, ou seja, o pessoal que foi lá para a Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro do ano passado para depredar os prédios públicos e para tentar tomar o poder. Agora, nesse caso agora, a investigação está avançando sobre aqueles mandantes intelectuais. Os executores, a gente viu condenações de até 17 anos de prisão. Então, assim, a gente não espera que os mandantes desses crimes, ou seja, as pessoas que tramaram isso tudo, tenham pena menor, não é, Diego? É, exatamente, é isso que a gente está vendo e acompanhando de perto. Carol, obrigado pelas informações. Essa é a pergunta que
muito nos fazem, né, nas ruas, inclusive, quando a gente sai. E aí, o Bolsonaro vai ser preso? Quando vai ser preso? É claro que tudo deve seguir o processo, devido ao processo legal, como você bem destacou, e a gente está acompanhando essas investigações todas. Obrigado por hoje, Carol. Um abraço para você, boa tarde.